Retomamos os trabalhos neste Congresso do Desporto com o resumo da sessão que decorreu ontem em Vila Nova da Barquinha sobre o tema Desporto, Ética, Saúde e Bem-Estar, com moderação de Jorge Tormenta, Fernando Pereira, Marli Serras, Filipa Lopes e Rodrigo Moraes. Olá, boa tarde. Cabe-me abrir aqui este resumo dos debates que aconteceram ontem em Vila Nova da Barquinha, a minha terra natal, que queria dar, primeiro que tudo, os parabéns a toda a organização e particularmente a todas as autarquias que aceitaram entrar neste barco, que é sempre também um barco difícil, nomeadamente nas primeiras sessões, nas primeiras edições. Faço votos que isto possa contribuir para um desenvolvimento desportivo da zona aqui do Médio Tejo, da zona do interior, com estas partilhas do conhecimento dos preletores que estiveram presentes e que no futuro outros possam, ou os mesmos, contribuir para esse desenvolvimento. Por outro lado, queria agradecer o convite na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Vila Nova da Barquinha e da Sra. Vereadora, Dra. Paula, para o facto de me terem convidado para participar neste congresso, nomeadamente moderando esta primeira sessão, que fazia parte de um conjunto, efetivamente, sobre a ética, a saúde e o bem-estar e o desporto. Como sabem, o desporto nasceu para servir. Quem está ligado ao desporto normalmente está para servir na constituição de uma sociedade melhor, formando melhor os jovens, que são as idades ideais para essa promoção do desporto. Mas hoje, e no âmbito do bem-estar, o desporto é também travado ao nível de qualquer idade. Naturalmente adaptado às especificidades de cada setor de idades, mas toda a gente que trabalha no desporto tem consciência que à partida é para contribuir para uma sociedade melhor. E, portanto, falar de violência é um tema, como ontem tive a oportunidade de abrir o debate, é um tema que não devia ser tema. Não devíamos estar no Congresso de Desporto a falar de violência, ou de controle da violência, e foi por aí que começámos. O nosso debate foi curto, já falámos também era muito cedo, não estava muita gente, mas certamente são situações organizacionais para melhorar no futuro. Havia muitos inscritos, mas as presenças não corresponderam a esse número de inscritos. O tema, como eu abri ontem, não é um tema para falar, porque o desporto não é para promover a violência e, portanto, nunca se devia falar nisso. O desporto, para um homem do desporto como eu, é para formar, é para educar e portanto, jamais estas oportunidades deviam surgir de conversa. Tivemos também um espaço muito curto para debate, porque o nosso painel foi constituído por 2 preletores, portanto, naturalmente, isso só reduziu a oportunidade de sobrar tempo para o debate no entanto, os nossos preletores, que foram o Jorge Heleno e o Paulo Fontes, tiveram a oportunidade de explanar as suas ideias, nomeadamente não em 2 temas, mas em 3, que tivemos a oportunidade, pelo menos, de levantar os problemas que neste momento se põem ao desporto. Um primeiro desafio por parte de Jorge Heleno é colocar a situação de que o desporto atravessa uma situação de ter conquistado um espaço tão grande na sociedade, que se verifica, nomeadamente para quem está ligado ao direito desportivo, se verifica que o desporto é quase um Estado dentro do Estado, e o que é que se deve fazer para alterar ou manter essa situação. Quando se referem a estas situações de um Estado dentro do Estado, é que há atividades que acontecem, conflitos que acontecem dentro das ações desportivas, que são sancionados só pela disciplina desportiva e não pode sair daí. Até temos às vezes crises entre federações europeias e países
países que querem intervir na legislação do desporto e as federações europeias proíbem e dizem se o Estado intervir, esses clubes, essa federação será ostracizada na Federação Europeia e, portanto, é uma luta que já não existe só de hoje. Mas o exemplo prático do que é que estamos a falar é que há conflito dentro do jogo, pode haver até violência, mas na disputa da bola é tolerado. No entanto, se o contra-ataque vai em situação de marcar golo ali naquela ponta do campo e na diagonal oposta lá atrás, fruto de um conflito anterior, estão 2 jogadores ao banano, peço desculpa pela expressão, ela, se fosse na rua, essa situação de conflito entre essas duas pessoas seria castigada através do direito penal. Ali não é a situação do jogo, é uma situação afastada do jogo no momento e não pode ser sancionada pelo direito penal. Esta é uma situação, tanto que foi levantada e que expressa bem a importância do desporto, nomeadamente o desporto competitivo. Como sabem, há muitas formas de desporto e alguma atividade física nem sequer é considerada desporto. Mas é muito importante como atividade física e se ela se transformar em atividade desportiva também continuará a ser muito importante em termos de saúde pública. Ainda na intervenção de Jorge Heleno levantaram-se outros 2 problemas, um por iniciativa dele e outro pelo debate com o público. A propósito de como é que se vai resolver o problema da negativa intervenção de muitos encarregados de educação a assistir aos jogos dos filhos da iniciação desportiva, com intervenções degradantes muitas vezes sobre os adeptos do outro lado, sobre o treinador dos filhos, sobre os árbitros que estão a apitar as crianças, e que tem sido um problema que tem vindo a agravar-se. No concelho onde eu moro já aconteceu que a Câmara Municipal cerceou temporariamente todos os apoios financeiros que tinha para com os clubes onde estava a haver esses problemas, nomeadamente a nível do futebol infanto-juvenil. No debate surgiu um outro problema que tem a ver com a igualdade de oportunidades e que se relacionou, a propósito desse desporto infanto-juvenil, com a igualdade de oportunidades, quando hoje em dia quase todas as academias têm cobranças financeiras, mensalidades, leia-se, que criam a impossibilidade de muitas famílias poderem colocar os seus filhos a praticar junto com aqueles que podem pagar. E ainda um outro problema que se associou a esse do infantil-juvenil, que foi o preço dos custos de materiais. Foi a propósito de uma modalidade que até me causou alguma sensação, por não estar perto, embora o meu concelho seja rico nas danças de salão e afins, o que é um facto é que, segundo parece, sapatos, equipamento para as representações são caríssimos e isso afasta ainda mais algumas famílias de poderem participar. E quando estamos a falar de igualdade de oportunidades, o problema levanta-se: que fazer para resolver o problema da igualdade de oportunidades com aqueles filhos daquelas famílias que não podem contribuir de alguma forma para as tais mensalidades em que o desporto infantil-juvenil hoje, em quase todos os lados, principalmente nas zonas urbanas, nas grandes zonas urbanas, se transformou, que é sempre uma mensalidade cara. Falámos ainda de um outro tema, portanto, que nos ocupou praticamente quase também o tempo, em conjunto com a preleção anterior, do Paulo Fontes, que é para quem não está associado a uma instituição que agora também existe, que é a prevenção e o controle da violência nas atividades desportivas. Ele teve a oportunidade de fazer uma explanação só para mostrar o que é que hoje, por exemplo, é exigido para clubes participarem nas competições. E também já para associar aqui, por exemplo, o handball e o futebol, que candidatam-se a grandes competições internacionais e em poucos locais de Portugal se pode jogar para essas competições. Estamos a falar do futebol e do handball, que foram agora candidatos para campeonatos do mundo e campeonatos da Europa. E a maior parte das competições tem que ser em Espanha, porque os palcos que existem em Portugal não servem, não têm condições, ou porque não têm tamanho, ou porque não têm lotação, ou porque algumas regras de controle de violência e até do doping e, portanto, do apoio médico não estão previstas nas nossas instalações, tirando praticamente Lisboa e Porto. E, portanto, poucos jogos se iriam realizar em Portugal,
embora seja sempre uma grande oportunidade de ter um campeonato do mundo, um campeonato da Europa, até para relacionar com outra proposta que vai aqui acontecer, que é com o turismo e a realização de grandes eventos em Portugal, são extremamente bem-vindos. Pronto, penso que sobre isto, sobre a nossa participação, como também claro, com duas preleções, o tempo para o debate foi muito curto, participou algumas pessoas, até se levantou o problema da igualdade de oportunidades para os jovens e dessa forma nós iniciamos uma manhã e uma tarde que foram riquíssimas, como irão ver já de seguida com os outros colegas que vão falar. Foi um prazer, muita honra em estar na minha região e bom futuro para este congresso e para todos aqueles que são os motores disto mesmo. Muito obrigado. Boa tarde. Eu não sei se está a apresentação que eu pedi para... Não sei nada disto. Boa tarde a todos. Esta preleção foi feita pelo professor Pedro Dias, que é um professor nitidamente ligado ao futebol, é membro da Federação Portuguesa de Futebol, está perfeitamente envolvido nestes campeonatos de futsal que agora temos com muito sucesso, os últimos campeonatos da Europa e do mundo, e de alguma forma o que ele tentou que se fizesse nesta preleção foi qual é que era a melhor maneira de nós, neste caso do futebol, do futsal, a conseguir ter mais atletas nas idades mais jovens. Foi por aí que ele começou. Portanto, de alguma forma, já está, não é? Pronto, aqui é só para dizer que portanto, o professor Pedro Dias é a pessoa que eu disse. A ideia dele era só perceber como é que conseguiriam captar mais jovens para a modalidade, uma vez que continuam a não ter tantos assim nas camadas, nos miúdos mais novos, não é? Isso eu consigo perceber isto? Exatamente. Ele fez aqui um paralelismo, foi buscar o que o Governo estabelece, portanto, este tema, estabelece objetivos estratégicos para a prática do desporto até 2030, portanto, com a ideia de afirmar o desporto no contexto internacional e também colocar o país no lote das 15 nações com cidadãos fisicamente mais ativos, que é o que não acontece neste momento. Isto é um objetivo do Governo e foi por aqui que ele começou a preleção, professor Pedro. Depois fez uma caracterização tendo em conta o número de atletas que não pratica a educação física ou não pratica atividade física e desporto. Como se na Europa a média são de 45 por 100, não praticam, nós somos 73 por 100. Portanto, onde é que vamos buscar, como é que vamos conseguir buscar esses 73 atletas, ou 73 possíveis atletas que não estão neste momento a funcionar, não estão a praticar desporto? Falamos também, irremediamente, também no próprio debate que fomos tendo, na questão, no facto de que, após pandemia, se nota uma melhoria. Nota-se da parte, tanto dos adultos como dos jovens, mais apetência, mais vontade de fazer desporto, nota-se em algumas atividades desportivas que eu organizo, porque eu estou no âmbito do desporto escolar, nota-se mais atletas nas escolas, e também se vê, muito à noite, à tarde, o adulto a praticar cada vez mais desporto. Está bom, isso é ótimo, mas é preciso ir captar os mais jovens para conseguir, então, para que todos os desportos, para que todos os alunos possam praticar atividade física, que não acontece. Fizeram também aqui uma caracterização dos alunos, das pessoas potenciais atletas. Para terem noção, isto são o número de pessoas que podem praticar desporto, que muitos deles não estão envolvidos. O fundamental terá de ser aqui nesta zona, estes dados não os tenho aqui. Há 409 mil alunos entre os 0 e os 4 anos que podem praticar desporto, maior parte não pratica. Só, como nós tínhamos visto há bocado, só 73 não praticam desporto em cada 100. Nestas várias idades, é a hipótese de podermos ir buscar mais atletas para as várias modalidades que existem. Como é que se consegue alcançar esta meta? Esta é a meta do Governo. Foram dadas algumas sugestões pela parte da Federação de Futsal, neste caso a Federação Portuguesa de Futebol, através do futsal. O plano de estratégia, qual é que era o melhor plano? Tentamos falar um pouco sobre isto, vamos falar daqui a bocadinho quando for na parte das conclusões, sobre o plano que se pode tentar traçar para que isto se possa resolver. Tem a ver com a questão das crianças, que é o mais importante. Falamos também nestas duas áreas, eu vou falar primeiro do lazer. Neste momento, o lazer, a nível dos adultos, como há bocado nós estamos a falar, já está cada vez mais envolvido. Os adultos são mais envolvidos, praticam de várias maneiras.
As autarquias fazem muitos programas para a população adulta, nomeadamente, vou-me lembrar aqui, por exemplo, a Câmara de Torres Novas faz, por exemplo, umas caminhadas organizadas em que os adultos participam. Isto funciona, os adultos pagam para praticar desporto através dos ginásios, pagam em muitas situações, isto está melhor. Mas aqui o importante e o mais importante tem a ver, mais uma vez, é criar hábitos esportivos para que mais tarde esse jovem consiga ser, em vez de haver neste momento 30% de adultos a participar, que daqui a 10 anos estejam 50 ou 100 ou 70. Como é que se pode fazer isto, não é? Está aqui a falar do desporto na escola, no desporto do ensino superior, tanto o Pedro Dias está ligado ao ensino superior e falou também no ensino superior e como é que funciona, existe desporto universitário, de qualquer forma, continua a ser um problema, continua a ser sempre o mesmo. Tem a ver com os jovens, como é que eles vão praticar. Ele apresentou estes quadros, que têm a ver com a federação, do número de alunos que participam, vai um bocado ao encontro daquilo que eu disse, os mais jovens, há poucos participantes nas camadas jovens, nos escalões etários mais jovens. Nos femininos, é dentro do mesmo género, haverá ali também um hiatozito ali a nível dos sub-19, que reduz um pouco, mas vejam também 3%, 6%, 10% dos mais jovens. Há muito poucos alunos a praticar, muitos poucos atletas a praticar desporto. Neste caso é no futsal, mas acontece o mesmo nas modalidades. Talvez a ginástica, que é uma modalidade com características específicas, os pais pagam para que os alunos participem na ginástica, na natação, aí talvez se note menos. Mas nas outras modalidades é mais difícil. Depois falou aqui um pouco das forças. Não vou voltar agora a ler isto, de qualquer maneira. O desporto escolar tem algumas situações de força importantes, mas depois tem as fraquezas que, como não dar conhecimento social, os atletas não aparecem, porque os jogos geralmente são em zona restrita, são dentro da escola, acaba por perder-se um pouco, não é? No ensino superior também acaba por também tem um bocado de pouca visibilidade e também acaba por não ter muito interesse. O federado será mais interessante, só que a nível federado não conseguem ir buscar os alunos que precisam, que é a grande dificuldade. E como é que vamos buscar os alunos? Porque a escola é que os tem. Portanto, o que se falou depois um pouco no debate é que tem que ser mesmo pela escola que isto tem que começar. Portanto, temos a ver aqui com a questão dos programas de educação física, a importância da educação física, e aqui é uma questão também um pouco política, é a educação física nos vários ciclos. Começamos pelo primeiro ciclo, que ainda há muitas dificuldades em chegar. Existem, nomeadamente, alguns exemplos interessantes. Por exemplo, no primeiro ciclo, foi falado por um dos colegas que lá estava, falou, por exemplo, que a escola do entroncamento tem professores que dão as aulas de educação física em coadjuvância com o professor do primeiro ciclo. Será interessante, uma vez por semana, é muito pouco tempo de atividade prática desportiva. Há também a questão de poderem ter os AEGs ou outro tipo de atividades, sim senhor, é verdade, mas na prática os alunos, os pais naquelas idades com a monodocência do professor torna-se mais difícil e torna-se muito difícil para o professor ou para que o aluno possa praticar, porque o professor está todo o dia com o aluno e não o deixa sair para este tipo de atividade. É muito difícil. Só dou um exemplo, que a nível do desporto escolar é possível, no escalão de infantil A, participar no escalão de infantil A, que é terceiro e quarto ano, participar nas atividades de âmbito do desporto escolar e praticamente não acontece. Tem a ver com a questão do tipo de monodocência, torna-se mais difícil, os alunos estão sempre ocupados, não têm tempos livres para poder participar nestas atividades. Isto é uma questão política, é uma questão que podemos tentar melhorar, de que forma os entendidos também poderão ver qual é a melhor maneira de podermos reduzir um pouco alguma carga letiva, para poder ter um pouco mais de tempo para que o aluno possa praticar a modalidade que gosta, ou várias modalidades, neste caso, no primeiro ciclo até várias modalidades, várias atividades desportivas, é nenhuma modalidade especial, porque temos no início da formação. Depois falou aqui, entretanto, uma coisa muito importante, que é que cada vez há mais escolas superiores a formar professores, cada vez há mais professores, há mais treinadores, há muitas mais pessoas que estão formadas, portanto é muito mais fácil. Antigamente havia muitos treinadores que não eram formados, isso nomeadamente, por exemplo, no futebol acontecia um pouco isso. Neste momento, maior parte das situações, os professores, os treinadores, são pessoas formadas, licenciadas e nas várias áreas, e funciona, eu penso que neste aspecto estamos bem, estamos salvaguardados.
Falou também daqui de um outro ponto, o professor Pedro também tinha a ver com a questão daquelas áreas geográficas em que o Alentejo, que é tudo muito longe, como é que vamos conseguir funcionar, há poucas escolas, há poucos clubes, e também se falou um pouco sobre esse tema. Isto que está aqui não é para ler, tem a ver só com uma questão muito importante, tem a ver com o seguinte, foi feito, este estudo tem a ver com o seguinte, na Grande Lisboa, aquela barra verde são os praticantes de voleibol no desporto escolar. E a outra barra são os praticantes de voleibol no desporto federado das mesmas idades. Porquê? Porque é que isto acontece? Foi mais um dos temas que o professor Pedro colocou. Porquê é que isto acontece? Tem a ver mais uma vez com a questão de que a escola tem a massa crítica, tem os professores, só é preciso conseguir organizar estas situações. E neste caso o voleibol é um caso complicado. A ideia foi que como é que o futsal, como é que o futebol poderá aproveitar esta questão para dinamizar, portanto, para ter mais atletas na sua modalidade. Depois eu coloquei aqui Educação Física, Desporto Escolar e Desporto Federado, porque, entretanto, a introdução da atividade física torna-se muito importante para o sucesso educativo do aluno. Certo? Como é que a ideia é, o desporto escolar pode integrar estes alunos todos, como é que eles passam para o federado? Eu não vejo mal nenhum, eu estou ligado ao desporto escolar, não vejo mal nenhum e acho muito interessante, e tenho até alguns projetos, nomeadamente com o judo, em que faço isto, em que a minha ligação do desporto escolar é com um grande objetivo, e não me importa nada, pelo contrário, que esses alunos possam ser atletas depois da modalidade, sejam elas quais forem. Isso é interessante se todos os alunos que são do desporto escolar pudessem depois continuar uma prática mais completa da atividade. Porque o desporto escolar treina no máximo 2 vezes por semana. Sabemos que não é com 2 vezes por semana que se consegue atingir índices de excelência para podermos sermos, como temos muitos campeões do mundo e campeões de Jogos Olímpicos, não é 2 vezes por semana, mas pode ser mote. Pelo menos captamos o aluno para uma atividade. Falou-se também de outro pormenor, que não sei se será bom ou mau, é uma questão também que deixámos aqui em evidência, que foi o projeto de uma escola não deveria ter muitas modalidades para poder consolidar 2 ou 3. Isso vai, de alguma forma, ao desencontro de uma área que tem a ver com a questão da inclusão e do ecletismo da escola. É verdade que se houver 2 ou 3 modalidades, se calhar não vamos conseguir incluir todo tipo de alunos, nomeadamente os alunos com deficiência. Poderíamos não ter essa hipótese, não é? O ecletismo perde-se se temos 2 ou 3 modalidades, mas é questionável. Qualquer uma das questões pode ser interessante. Eu tenho exemplos aqui no distrito, de uma escola em Alcanena, em que tem um projeto de voleibol muito forte e são campeões nacionais do desporto escolar. E, quando e ganham nas finais, porque não, vocês sabem que o desporto escolar, quando há campeonatos nacionais, estão muitos atletas federados. Há equipas federadas de colégios que participam no voleibol, por exemplo, neste caso é um caso de voleibol, e a equipa de Alcanena ganha essas equipas. E é uma equipa meramente de desporto escolar. Portanto, isso é possível, fazer-se projetos muito fortes numa determinada matéria, numa determinada área, neste caso no voleibol. Outra hipótese é tornar eclético e tornar para toda a gente e criar várias modalidades. Há escolas com 15 modalidades desportivas. Não sei o que é melhor, isto é uma questão que se pode colocar, não é? Bom, do primeiro ciclo do ensino básico eu já falei, tem a ver com aquela questão de que, no meu ponto de vista, 2 vezes por semana, eu considero que o professor de Educação Física, porque é especialista, devia ir coadjuvar a professora do primeiro ciclo, que não está preparada para dar Educação Física, normalmente. A questão dos AECs ou outra atividade também era interessante, continuar. Se calhar 3 ou 4 vezes por semana já era suficiente para que o aluno começasse depois, entretanto, a querer divergir para uma área mais federada, porque começa a criar hábitos de trabalho, hábitos de desporto, de estilos de vida saudável. Temos atenção, a questão agora que se coloca muito aqui a nível do primeiro ciclo tem a ver também com a questão dos estilos de vida saudável, com a questão do telemóvel, cada vez está pior, não é? Apesar de que, eu comecei por dizer de início, que está um pouco melhor a questão dos telemóveis da pós-pandemia. Eu acho que os alunos estão um bocadinho mais despertos para o desporto, porque tiveram muito tempo fechados em casa e agora têm mais vontade de praticar. De qualquer forma, ainda é muito complicado. Os alunos perdem o recreio. O Dr. Carlos Neto, numa preleção que eu estive há uns tempos atrás, também como moderador, falava da questão de brincar e de estar em atividade física, que não acontece muito. Ainda neste momento os alunos ainda estão muito fechados no seu telemóvel, no seu tablet. Tentar a pouco e pouco arranjar a forma de primeiro ciclo que se possa fazer este tipo de... consigamos pôr mais alunos a praticar. Para que depois então as federações possam de alguma forma buscá-los para aquilo que é o objetivo, que é
ter uma massa, ter uma pirâmide, não é? Com muitos atletas em baixo para poder chegar ao top, não é? A nível do segundo ciclo e terceiro ciclo, existe projetos, penso que ainda está na altura certa de os alunos podem participar na questão do federado, que isto tinha a ver com a envolvência do que o professor Pedro Dias falou do federado, porque esse era o grande objetivo da preleção que ele fez, tanto na área da competição como na área do lazer. E falando agora do lazer, neste momento existem projetos no desporto escolar que vão cada vez mais nesse sentido. Estão a acabar muitos OIs, percebem o que eu quero dizer? O basquetebol, o futebol estão a terminar, isto também é mau, de alguma forma, para as modalidades de competição, para modalidades individuais e para outro tipo de modalidades de lazer. O desporto escola ativa, desporto sobre rodas, que agora inclusive, como devem ter ouvido falar algumas vezes na televisão, estão a ser dadas bicicletas, centenas de milhares de bicicletas às escolas, numa área no sentido de lazer. Isso de alguma forma tira muitos alunos da parte competitiva, que também interessa, mas está a criar também com que muitos alunos comecem a praticar desporto mais cedo, porque a bicicleta é apetecível e os miúdos vão começando. A partir daí, desde que eles tenham uma vida ativa, se calhar vão conseguir, vai ser mais fácil tirá-los para a modalidade que eles gostam mais. E pronto. Isto foram, muitas destas coisas eu coloquei como na preleção, quando foram-nos feitas perguntas, falou-se destes temas. Há muito mais coisas para falar, de qualquer maneira foi mais ou menos por aqui que as coisas correram, está bem? E obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada aos 4 municípios, porque eu acho que o convite partiu de todos, não é? E obrigado ao João Pombo por me ter dado o prazer de ter moderado a sua apresentação. O João foi apresentar, o tema do João era desporto, ambiente e turismo, e ele começou com uma citação do Papa Francisco, que nos leva, e depois de ouvirem já vão ver, para a questão logo do ambiente, dos problemas ambientais. Os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham a sua fragrância para viver. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando estamos felizes, mas é melhor ainda quando os outros estão felizes por nossa causa. Foi daqui que partiu o João. O João usou esta citação do Papa Francisco para lançar a abordagem sobre esta temática. A mesma levou-nos a refletir sobre a degradação do ambiente, a focar-nos no presente para que consigamos minimizar os estragos já feitos. O desporto pode, individualmente, e a relação com o ambiente, ajudar a equilibrar estes estragos feitos. O João sugeriu, durante a sua apresentação, que as instituições representativas do desporto, desde a escala local à global, nas suas múltiplas valências, deveriam pensar numa visão e abordagem para serem também protagonistas num fórum de especialidade, salientando que não há desporto sem ambiente, pelo que o desporto tem que ser uma voz para garantir a proteção deste. Desporto, ambiente e turismo, um trio virtuoso, era o título de um dos slides do João. Desporto, ambiente e turismo, este trio virtuoso, como referiu o João, tem que ser dinâmico, colaborativo e ter um comportamento dialético. Quer dizer que todas as atividades têm que ter um desenvolvimento paralelo e intrínseco. Os objetivos podem e devem ser comuns e a sua potenciação terá que produzir benefícios para os três. Se não percebermos isto, perderemos grandes oportunidades. Tal como o João, eu também sou da opinião que a região anfitriã deste Congresso tem uma palavra a dizer e terá a oportunidade de ser um agente de mudança pela implementação deste trio virtuoso, desporto, ambiente e turismo. Deixamos também aqui um apelo para que o Fórum do Desporto, para que num possível Fórum do Desporto se inicie um processo de construção de uma plataforma do desporto para se constituir numa voz universal de defesa do ambiente. Reforçando-se a importância dos municípios que organizaram este evento, para que a partir daqui se comece um movimento local para a avaliação das condições naturais e ambientais que nos distinguem como destino para as atividades do desporto e do turismo. É assumido hoje que a pegada ecológica do turismo é significativa e que tem de ser tratada como os restantes fatores, nos quais assenta o funcionamento da economia e das sociedades do século XXI.
Sem respeitar a natureza, o ambiente, o mar, o turismo deixa de constituir uma necessidade e uma utilidade social. As circunstâncias recentes provocam atitudes e motivações individuais e sociais diferentes, isto é, um novo propósito e uma nova abordagem regenerativa do turismo, repondo ou melhorando os recursos naturais utilizados. Os governos têm feito esforços na promoção dos próprios países e das suas regiões, criando mecanismos de incentivos à economia, de modo a que operadores, investidores e financiadores se interessem e que se fixem nos respectivos territórios. Daí se considerar que há hoje uma profunda alteração da estrutura de valores turísticos. Verifica-se uma crescente sensibilidade ambiental por parte dos turistas, com uma maior procura pelas identidades e culturas locais e uma maior valorização das experiências turísticas mais autênticas. Que promovam um processo de aprendizagem e de autorrealização através das viagens e do turismo. Os consumidores hoje procuram experiências mais genuínas e destinos mais autênticos, optando por destinos que favoreçam a interação com as comunidades locais e o encaminhamento de parte das receitas turísticas para fins de conservação da natureza, desenvolvimento social e comunitário, defesa e valorização do património cultural e ambiental e projetos de responsabilidade social e de inclusão. Tendência é esta que tanto se verifica ao nível da procura turística, resultado de turistas mais conscientes para os problemas ambientais e para a justiça social, como também ao nível dos empresários do setor turístico que tendem a adotar práticas mais amigas do ambiente e socialmente mais responsáveis. O desporto, por tudo isto, é também reconhecido como uma atividade socioeconómica que tem o mérito de reverter o isolamento provocado pelas tecnologias, criando mecanismos de agregação das pessoas, quer seja pela prática desportiva, quer seja pela participação nos grandes eventos desportivos. O desporto assume, assim, um papel fundamental, estruturante e uma necessidade absoluta de se criar uma sustentabilidade social e combater o isolamento que deriva do convívio virtual induzido pela internet. Inegável ligação, desporto, turismo e desporto, para alavancar o desenvolvimento local, regional e nacional, está disponível para ser utilizada por esta região e que o Médio Tejo pode e deve posicionar-se como região inovadora, criando as condições para a emergência deste, como dizia o João, cluster de desporto, ambiente e turismo, que terá de ser tratado de forma unificadora e integradora das comunidades locais, das valências próprias e das vantagens endógenas. As boas práticas entre o desporto e o turismo devem encontrar-se em atividades que potenciam os recursos naturais existentes, de forma a aumentar a participação de todos os segmentos da população, respeitando os princípios do desenvolvimento sustentável. Agora vou-me dirigir um bocadinho mais à minha parte, que é a parte educacional. Como educadora e como diretora de uma escola e como professora, a vertente educacional é reconhecida e deve potenciar as práticas desportivas como meio para a educação de crianças e jovens, quer para a sustentabilidade ambiental, quer para a criação de um perfil social íntegro, partilhar e lutarmos todos para o bem comum. Eu termino a minha síntese daquilo que o João apresentou ontem com uma das questões que foi feita pelo Dr. Jorge Heleno no momento de debate ao João, sobre o Jorge, acho que perguntou se, não foi Jorge, se tivesse que colocar estes três temas numa pirâmide, não era, como é que fazia? E o João respondeu-me que não construiria uma pirâmide, mas construiria-se uma casa. Na base colocaria o ambiente, no primeiro esquerdo o desporto, no segundo direito o ambiente ou vice-versa. Estão a ver? Por isso seria uma casa e não uma pirâmide, ou seja, as três temáticas estão interligadas. Não há desporto sem ambiente, não há turismo sem desporto, se calhar, e sem ambiente também. Pronto. Boa tarde, muito obrigada a todos. Não sei se tem a apresentação.
Então, boa tarde. Em primeiro lugar, quero parabenizar os 4 conselhos e pela iniciativa para que continue e agradecer pessoalmente ao Dr. Paulo Lourenço pelo convite e pela confiança que teve em mim. Não sei se isto... Então, eu fui moderadora do professor André Seabra, que falou sobre o desporto, a saúde e bem-estar. O que é que importa aqui falar? O que é primeiro mais importante falar nesta situação? Nós vivemos uma pandemia nos últimos 2 anos e a pandemia, o professor André Soares estuda a epidemiologia do desporto, na área do desporto e da saúde, e a pandemia não foi só, ou melhor, a pandemia que nós vivemos há muitos e muitos anos, ou mais do que a pandemia de Covid-19, é a pandemia que é o sedentarismo e a inatividade física. E a solução, o gel, a máscara e a vacina contra este sedentarismo e inatividade física é, se não mais que o desporto. Eu espero estar à altura do resumo que ele fez, estou a resumir basicamente um pouco. Ele falou de muitas coisas, nomeadamente alguns projetos em que ele está inserido na Federação Portuguesa de Futebol, mas basicamente o mais importante é referir a importância da atividade física, que todos nós aqui sabemos os benefícios, mas esmiuçar um pouco sobre realmente o que são os benefícios para as crianças e para os adultos. Qual é então a importância do desporto para a saúde, para a promoção da saúde? Começamos por analisar o Eurobarómetro, que foi feito o estudo em 2022, setembro de 2022, portanto há cerca de 2 meses, e infelizmente somos líderes europeus de inatividade física. Portugal é o país que lidera a inatividade física na Europa. Como tal, é urgente mudar esta situação. Mais de 70% dos portugueses com mais de 15 anos não faz atividade física nem pratica desporto. Isto realmente é um flagelo. Apesar de termos evoluído em muitas modalidades, como ainda há pouco falamos, somos campeões do mundo de handball, de futsal, etc., etc., a verdade é que o cenário português é este. Somos os líderes europeus de inatividade física e sedentarismo. Passando aos benefícios da atividade física nas crianças. É mais do que sabido, todos nós sabemos, que melhora a performance académica das crianças, a saúde mental, reduz risco de depressão, construção e fortalecimento dos músculos e dos ossos, a melhoria da pressão arterial e da capacidade cardiovascular, ajuda na manutenção dos níveis de açúcar no sangue, no metabolismo do corpo, reduz o risco de doenças cardiovasculares, da diabetes e obesidade, ajuda na manutenção de um peso saudável e melhoria das capacidades motoras, como a força, a resistência, a flexibilidade, a coordenação, etc. Como efeitos imediatos nas crianças, temos uma melhoria da qualidade do sono, na melhoria da qualidade do sono, reduz a ansiedade e reduz a pressão arterial. E a longo prazo, obviamente, que reduz riscos de desenvolvimento de demências, de depressões, de riscos de doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de cancro, risco de obesidade, aumenta a densidade e o fortalecimento ósseo e melhora o equilíbrio e a coordenação. Isto são vários, já mais, mas estes são os principais. Não, para aqui. As crianças devem realizar, segundo estudos e segundo o professor André Seabra, devem realizar 60 ou mais minutos de atividade física por dia. Aeróbica de intensidade moderada e vigorosa, aquela atividade que nos causa desconforto a nível de respiração, ou seja, se formos a correr ou se formos a caminhar, conseguimos falar. Não é esse o objetivo, é correr
e não conseguirmos falar. É isso que nos causa algum desconforto. Portanto, é esse tipo de atividade que nós devemos, nós, crianças e também adultos, devemos fazer, no caso das crianças, 60 ou mais minutos de atividade por dia. Exercícios também de força muscular com impacto, ou seja, não basta, por exemplo, ele deu o exemplo da natação. A natação é uma modalidade excelente, mas por si só a natação não tem uma coisa fundamental que é o impacto. A natação não tem impacto. E o impacto, sem impacto, os ossos não fortalecem a nível de densidade óssea, de aumento de massa muscular, e aumento de massa muscular existe, mas não de impacto. É necessário o saltar, o correr, o pular, todas essas atividades. Natação, sim senhor, excelente, mas como também complemento, isto foi o exemplo que o professor André Soares deu. Exercícios também apropriados, obviamente, às suas características, às suas idades e que lhes deem prazer às crianças, obviamente. Às crianças e não só. Ninguém faz nada que não tenha prazer, senão não queremos fazer. E, obviamente, aqui uma situação muito importante que é evitar ou limitar o tempo dos ecrãs que as crianças hoje e até os adultos estão ligados à parte dos ecrãs, dos telemóveis, etc. Reduzir pelo menos, que seja pelo menos de menos de 2 horas diárias, seria o ideal. Não é fácil. Relativamente aos adultos, resumindo, todos os adultos devem fazer atividade física regular. Os benefícios são idênticos aos das crianças, aqueles todos que eu falei, da obesidade, de saúde cardiovascular, depressão, etc. E os adultos devem fazer pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada por semana. Significa, por exemplo, 3 sessões de 50 minutos. Ou pelo menos 75 a 150 minutos de atividade física aeróbia de intensidade vigorosa, ou seja, mais intensa. Ou então uma combinação de ambas. Para além disto, devem também fazer 2 dias por semana uma atividade de fortalecimento muscular, carregar pesos, fazer ginásio e que envolvam vários grupos musculares. É fundamental. Lá está, densidade óssea, aumento da massa muscular, aumento da capacidade de resistência óssea, etc. Claro que isto não é fácil e quem é sedentário não vai começar logo por fazer 150 a 300 minutos por semana, mas se começar 20 minutos hoje, mais 20 minutos amanhã, chegar a estes patamares dos 150 a 300 minutos seria o ideal. E diminuir substancialmente ou de todo os comportamentos sedentários que normalmente têm e que, obviamente, aumentam a qualidade de vida e melhoram a saúde. Ou seja, passar do lado esquerdo, passarmos para o lado direito. Como então promover a atividade física? Foram respondidas estas 3 questões, então pelo Dr. André Soares. O primeiro, o padrão de distribuição da atividade física, é importante saber qual o padrão que existe. E aqui colocou-se a questão, as questões de haverá mais mulheres ou mais homens a praticar atividade física? O que é que acham? Mais homens, obviamente. A questão de pessoas mais fortezinhas ou menos, quem pratica mais? Talvez as pessoas que têm mais capacidade física, a nível físico, praticam. Temos também que mudar isso. Ao nível de poder socioeconómico, obviamente que hoje em dia quase todas as atividades federadas são pagas e nem toda a gente tem o mesmo poder económico para as praticar. Este também é um fator que contribui para a inatividade física. Diminui também a atividade física com a idade, ao longo da idade, e principalmente ali na faixa etária dos 16, 19 anos, 20 anos, quando entram na universidade, há muitos atletas, muitos jogadores, muitos praticantes que deixam de praticar atividade física nessa idade. É algo que também tem que ser mudado e trabalhado para mudar. O urbano versus rural. Nas cidades há mais oportunidades, há mais clubes, há mais hipóteses. Por outro lado, há menos espaços verdes. No rural também é mais possível praticar
ao ar livre, atividades sem clubes, mas nem sempre acontece. Muitas vezes há mais oportunidades nos centros urbanos. E depois também, por fim, no clima, é normal que o que é que acontece mais? No tempo quente, no verão e primavera, é quando se pratica mais desporto em detrimento do inverno, do outono. Pronto, também é um dos fatores que contribui e que poderia ser alterado, mudando hábitos ou formas de praticar. Relativamente à segunda questão, os fatores determinantes para a prática, resumidamente, fatores demográficos e biológicos como a idade, o sexo, as habilitações académicas, a genética, o estatuto socioeconómico, as características antropométricas, a etnia, são fatores que condicionam. Os psicológicos, o gosto pela atividade física, o alcance de benefícios, desejo de exercitar-se, nem toda a gente tem o mesmo desejo, os distúrbios de humor, a percepção de saúde e de competência física, a própria motivação da pessoa. Comportamentais, a história da atividade anterior, qualidade de hábitos alimentares, processos de mudança. Sociais e culturais, como o apoio social da família, os amigos, os pares. Se o amigo pratica um desporto, eu também vou praticar. Se não pratica, também não vou praticar. Tem muita influência. Os professores de educação física, essencialmente, e que é a minha área, sou professora de educação física, tenta incentivar a prática da educação física, da atividade física fora da escola. E os médicos muitas vezes vai ao médico, olha, precisava de praticar uma atividade física para melhorar a sua saúde, também é fundamental. Ambientais, acesso a equipamentos, a questão dos custos também, o clima e os custos, lá está, os custos dos programas ou das atividades físicas. E a própria característica da atividade física, a intensidade e a sensação subjetiva do esforço que as pessoas têm relativamente à modalidade que estão a praticar. Basicamente, toda a atividade física que possamos praticar tem de nos dar prazer, sentirmos-nos capazes, sentirmos que temos sucesso, isto falando não só das crianças, mas de toda a gente, e que nos possam, a família, os pares, a parte social, apoiar, incentivar e praticar para sermos cada vez melhores dentro de cada objetivo que traçamos para aquela modalidade que estamos a praticar, ou aquela atividade física. Relativamente, e ao último ponto, os programas de promoção da atividade física. Como é que podemos então melhorar? Falava então o professor André Soares. Seabra. Cisgon Soares, porque também conheço o professor André Soares. A comunidade onde nos encontramos, os municípios, obviamente, são fundamentais para que possamos aumentar a atividade física. Os clubes e a escola, acho que são os três grandes pilares que são o sucesso, que podem fazer o sucesso e aumentar os níveis de atividade física. Os municípios, através de informações, comportamentos, de exemplos, de influências sociais, de apelos à comunidade, campanhas comunitárias, disponibilização de infraestruturas para a prática, promoção de atividades físicas e de modalidades e realização de eventos. Relativamente aos clubes, os treinadores, diretores credenciados e cada vez mais experientes e competentes e profissionalizados, com experiência e de excelência, metodologias de treino e ensino adaptados ao grupo de treino a que têm à frente, também na organização de eventos desportivos, seminários, workshops, torneios, dias desportivos, etc. E as escolas, ao nível do currículo da disciplina, muitas vezes desajustado e contra mim, salvo seja, falo porque sou professora de Educação Física, mas não controlo os programas que vêm do Ministério, mas muitas vezes são aquelas modalidades que têm que se dar e podia haver muito mais diversidade de modalidades em que os alunos gostassem mais e fossem mais ao encontro das expectativas e dos gostos deles. Alterar um pouco este processo de ensino-aprendizagem, mais diversificado e direcionado então aos interesses dos alunos. Disponibilização também, por exemplo, ao nível de escola, disponibilização de espaços e equipamentos desportivos nas férias, no fins de semana, no final das aulas. Não, a escola fecha tudo. E temos lá infraestruturas desportivas que podem ser utilizadas. Aqui,
os comportamentos, hábitos diferentes, andar mais a pé, ir para a escola a pé ou de bicicleta, também é uma das umas boas soluções, de boas práticas que podiam ser implementadas, entre outras. Por fim, e concluindo com a liderança das causas globais de morte no mundo, globalmente, 13% devido à pressão arterial elevada, 9% ao tabaco, 6% ao elevado açúcar no sangue, portanto, 6% inatividade física, é uma das causas de morte, e 5% excesso de peso e obesidade. Todas elas podem ser melhoradas através da prática de atividade física e desporto. Portanto, resumindo e concluindo, e foi a conclusão que o Dr. André Seabra fez, é esta: façam atividade física pela vossa saúde. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Gostaria de, primeiramente, agradecer ao Dr. Paulo Lourenço pelo convite para dar aqui o meu humilde contributo. Eu tive o prazer de moderar um painel ontem em Vila Nova da Barquinha sobre antidopagem. O orador foi o professor Carlos Santos, que é o responsável pelo setor de educação e formação, informação, peço desculpa, da Autoridade Antidopagem Portuguesa, da ADOP. A primeira questão que eu queria aqui colocar é a importância de debates e de sessões de formação como estas na questão da antidopagem, porque a realidade é que existe uma desinformação brutal a nível de atletas e arrisco-me a dizer mais, de certos clubes, que infelizmente alguns não têm uma estrutura tão profissional como clubes de primeira divisão, enfim, os três grandes, entre outros, e arriscam-se aqui a entrar em infrações de antidopagem. Para vocês terem uma ideia, nós, neste momento, o Código Mundial Antidopagem tem uma lista de mais de 700 substâncias proibidas, e, portanto, é dificílimo para um atleta, para um clube, para uma federação, saber exatamente o que é que podem tomar, o que é que não podem tomar, e é preciso realmente haver formação, informação, debate, e, portanto, oportunidades como estas são muito bem-vindas, na minha opinião. O professor Carlos Santos começou por fazer aqui um panorama a nível de entidades que administram esta luta da antidopagem. Falou na WADA, que é a primeira, a mãe, digamos assim, mundial da antidopagem. Depois falou também das organizações nacionais de antidopagem, portanto, cada país tem a sua organização que combate o doping a nível nacional, no nosso caso é a ADOP. Depois também da ITA, que é a Organização Internacional de Programas Antidoping, de testes e de controle, e também com a cooperação do Conselho da Europa e da Unesco. O professor Carlos Santos também começou por antecipar aqui quais os princípios intrínsecos a esta luta de antidopagem, e, portanto, falou da preservação da verdade desportiva, da preservação da saúde e da preservação do espírito desportivo. E, portanto, para atingir estes princípios, existe, portanto, a prevenção do uso de determinadas substâncias ou métodos específicos que são proibidos e que visam aumentar, em princípio, o desempenho desportivo por parte de atletas. Portanto, o porquê do doping foi uma das questões levantadas pelo professor Carlos Santos. Algumas razões. Primeiro, a pressão pela melhoria do rendimento desportivo. Existe não só uma pressão individual do próprio atleta, mas muitas vezes também a pressão de determinados clubes, de determinados treinadores, de determinados agentes. Temos o caso emblemático da Rússia, que ficou provado que havia uma ajuda governamental a promover o doping dos próprios atletas da Federação.
muitas vezes para recuperação de lesões. Há certas substâncias que conseguem, enfim, melhorar e combater certas lesões num maior espaço de tempo, num menor espaço de tempo, peço desculpa. E a terceira é a ignorância e a negligência dos atletas e das equipas, que realmente, como eu disse há pouco, muitas vezes não sabem sequer que estão a tomar algo que não podem tomar. Pronto, depois, aqui, além da questão de ingerir uma substância proibida, o doping vai muito para além disto, porque para a luta contra a antidopagem ser eficaz, as autoridades competentes traçaram várias regras que têm que ser cumpridas e que, se não forem cumpridas, é considerado doping. E passo a explicar, foi uma das questões que debatemos também com o professor Carlos Santos. O uso ou a tentativa de uso de uma substância proibida é considerado doping. O recusar ou não enviar material para uma coleta de amostras. Uma falha da informação sobre a localização de determinados atletas que estão dentro de um grupo-alvo que é pré-definido pelas agências antidopagem, por exemplo, que têm que informar exatamente a morada, onde é que vão estar num determinado período de tempo, que é para, quando forem testados fora da competição, isso também vou falar um pouco, a autoridade antidopagem responsável por esse controle possa imediatamente e no tempo que eles quiserem chegar ao atleta e testá-lo imediatamente. Portanto, tem que haver aqui um sistema de informação por parte de determinados atletas atualizado. Se falharem em informar, é, portanto, também considerado uma infração antidopagem. Depois, a fraude. O professor Carlos Santos falou aqui de um caso muito interessante de um basquetebolista bósnio, de nome DJ Cooper, apontei aqui, que depois de um controle antidoping descobriu-se que ele estava grávido. Ora, isto aqui é claramente impossível. E, portanto, o que é que aconteceu aqui? Veio-se a descobrir mais tarde. Na altura em que ele providenciou a amostra de urina, na verdade, a urina não era dele. Ele trocou a urina com uma familiar, uma amiga, que depois, coincidência das coincidências, saiu positivo para teste de gravidez. E, portanto, é um caso muito engraçado, se quiserem podem pesquisar. E isto é um clássico caso de fraude. O tráfico, também. A administração, falámos do caso da Rússia, discutimos bastante, que há a promoção da administração das substâncias para os atletas, e depois a cumplicidade e a associação proibida. Portanto, tudo isto aqui é considerado uma infração antidopagem. O professor Carlos Santos também explicou um pouco como é que são feitos estes controlos, a diferenciação de controlos em competição, ou seja, durante eventos esportivos e fora da competição, ou seja, controlos exatamente quando não estão a decorrer eventos esportivos, mas mesmo assim é feito o controle. E aqui, ou seja, é importante que os atletas tenham noção que a qualquer momento e em qualquer lugar eles podem ser testados. Isto acontece. Depois passamos também a discutir um pouco quais são as consequências do doping, além de consequências óbvias para a saúde, para a reputação dos próprios atletas, existem as sanções, que são as mais óbvias. A sanção máxima para uma primeira infração, não vou falar aqui de reincidência, porque depois isso obviamente que aumenta a pena, mas a primeira infração, se for uma infração intencional, são 4 anos, se for uma infração não intencional, são 2 anos. Estou a falar de limites máximos, obviamente depois há certas atenuantes que podem reduzir o período de suspensão. Aqui também é interessante fazer uma diferenciação entre o tipo de substâncias, ou seja, há uma lista de substâncias proibidas, mas há substâncias não específicas e substâncias específicas. As substâncias não específicas é o atleta que tem que provar que não houve intenção, ou seja, parte logo do princípio que são 4 anos de suspensão. E depois as substâncias específicas pelo contrário, a organização antidopagem que tem que provar que houve a intenção. Portanto, partimos de uma suspensão de 2 anos. As substâncias não específicas, para terem uma ideia, também não há muito tempo aqui para discutir detalhes, são anabolizantes, hormônios, são substâncias que, em princípio, pelo tipo de substância que
presume-se que a utilização só pode ter sido para ter um aumento de performance esportiva e não por outras questões como tratamentos médicos, enfim. Depois, como eu disse, este período de suspensão pode ser reduzido se houver, por exemplo, uma ausência de negligência ou culpa. E quando é que isto acontece? É quando o atleta não poderia conhecer, não poderia sequer suspeitar, nem imaginar que estaria a consumir uma substância proibida. Discutimos aqui alguns casos interessantes com o professor Carlos Santos, e o professor Carlos Santos dizia que a responsabilidade objetiva, ela existe sempre. Ou seja, em último caso, o atleta é sempre responsável por aquilo que entra no corpo dele. No entanto, existem alguns casos em que foi conseguido demonstrar que a negligência era realmente nula, ou seja, como eu disse, o atleta não podia sequer imaginar, não teve qualquer tipo de culpa e mesmo assim acusou positivo para um teste antidoping. Vou falar aqui 2 casos que discutimos ontem. O primeiro foi, por acaso, eu é que trouxe este assunto porque foi lá no escritório que defendemos este atleta, que o caso é público, podem consultar, o Gabriel Santos, o nadador brasileiro, cujo irmão tinha um tratamento prescrito pelo médico para a barba, tinha a ver com a barba. E, portanto, ele usava um produto para a barba e depois limpava-se numa toalha na casa de banho. E partilhava a casa de banho com o irmão, que é o Gabriel, e o irmão, a usar a mesma toalha, foi infectado, digamos assim, por uma substância proibida pela WADA, mas legal para o irmão dele, que não é desportista, e depois acusou positivo no doping. Este caso é real, isto não é mentira nenhuma. Portanto, aqui, realmente, o Tribunal acabou por decidir que não há aqui... Ele não poderia sequer imaginar que estaria a consumir uma substância proibida. Depois também existe aqui o caso do Roberto Farjão, um tenista chileno, em que, através do consumo de carne na América do Sul, ingeriu um esteroide anabólico que é muito usado no gado bovino na América do Sul, e também ficou infectado com uma substância proibida e conseguiu-se provar a ausência total de culpa. Só que estes casos são exceções. São raríssimos os casos em que não há qualquer tipo de culpa do atleta, e mesmo nestes casos, posso-vos dizer que, com as suspensões provisórias que são logo implementadas, mal há um controle positivo, as sanções acabam por ser irreversíveis, porque, vejamos, uma suspensão provisória de 3 meses que impede um atleta de participar numa competição ou que perde um prémio, e que depois, mesmo que o tribunal acabe por decidir que ele não tem culpa e reduz o período, já passou o evento. Portanto, o que é que vão fazer? Vão indenizar? Acaba por ser irreversível. Portanto, tem que haver aqui um cuidado extremo com o que é ingerido, e daí que seja essencial haver uma informação e haver uma consciencialização, que é muito o que a ADOP faz aqui em Portugal, e sobretudo o professor Carlos Santos, com as várias sessões de formação que faz ao redor do país. E, por último, também gostaria aqui de falar de outro ponto, que são as drogas sociais, que foi uma das coisas que discutimos também, que basicamente este ano, a WADA, o ano passado, aliás, em 2021, veio diferenciar outro tipo de substâncias, que são as drogas sociais, que são substâncias que são utilizadas num contexto que não está relacionado ao desporto, mas que em princípio não é para ter qualquer vantagem competitiva, mas que ainda assim, na defesa de princípios como a saúde do atleta, são proibidas. A cocaína, o cannabis, são drogas sociais típicas. Aqui a suspensão é muito menor, é uma suspensão de 3 meses, e se o atleta aceitar participar em programas de reabilitação pode descer até 1 mês. E debateu-se com o professor Carlos Santos se fazia sentido realmente, se além do princípio da saúde e do bem-estar do atleta, poderiam existir aqui outros princípios subjacentes a esta suspensão, no caso de ingestão de drogas sociais, tendo em conta que, em princípio, elas não servem para atribuir nenhuma vantagem competitiva e, portanto, não mexem com a verdade desportiva. E o professor Carlos Santos defendeu, e bem, que, além da saúde do próprio atleta, muitas vezes nós estamos a falar da saúde de quem está a assistir
o evento esportivo. E vejamos, por exemplo, no automobilismo, um automobilista que está sob o efeito de cocaína é um perigo não só para ele, mas também para toda a plateia que está a assistir e para os seus colegas de equipa. E, portanto, a bem disto, decidiu-se então continuar a punir este tipo de substâncias, mesmo que, em princípio, são mais raros os casos em que os atletas possam ter uma vantagem competitiva com este tipo de substâncias. Pronto, eu gostava de ter mais tempo, não tenho, mas dizer apenas que foi um prazer e agradecer mais uma vez. Obrigado a todos. Na reta final deste Congresso do Desporto, fazemos uma pequena pausa de 5 minutos para os preparativos da cerimónia de encerramento. Obrigado.